Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, né? A melhor escolha que nós fazemos na nossa vida é buscarmos o Senhor Jesus Cristo e termos Ele como nosso amigo e nosso Pai, né? Nosso Pai Celestial, que é aquele que veio a esse mundo para nos dar a salvação e a vida eterna. Irmãos, vamos orar e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos Te adorar e assim podemos, Senhor Deus, acalmar o nosso espírito para receber a Tua Santa Palavra de maneira concentrada e submissa à Tua Palavra, Senhor. Pedimos que a Tua Palavra possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais, possa transformar nossas vidas para ser conforme a Tua Santa Vontade. E assim o Teu nome possa ser glorificado em nós, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade estudando o livro de Mateus, capítulo 23. No domingo passado nós iniciamos o estudo nesse capítulo, Mateus capítulo 23. Só relembrando um pouco dos temas desse capítulo, né? Ele é dividido em 3 temas, do versículo 1 ao versículo 12, que foi o que estudamos domingo passado. Jesus censura os escribas e os fariseus, né? Por causa da sua hipocrisia. E falavam que faziam as coisas ou cobravam dos outros, mas não faziam nada, na verdade. Não estavam agindo de acordo com a vontade de Deus. E eles foram repreendidos ou censurados pelo Senhor Jesus Cristo. Do versículo 13 até o versículo 36, nós vamos observar aí várias advertências de Jesus com relação aos fariseus e aos escribas, aos religiosos da época. São conhecidos como os ais, né? E algo bem interessante, fui pesquisar no dicionário que significa ai, é um significado de dor. Quando você leva uma pancada, você diz ai, não é? Você está exprimindo dor, sofrimento, ou está lamentando por alguma coisa, né? Às vezes você, dá um exemplo, às vezes você, vamos supor que você encosta o carro em algum local, que Deus o livre que aconteça isso com algum irmão, né? Tomara que nunca aconteça. Aí você sai do carro e esqueceu de puxar o freio de mão. Aí o carro desce e bate em algum lugar. Você faz o quê? Ai, não é? Geralmente você, então, meu Deus, né? Mas se você quer exprimir assim um lamento, você está lamentando por aquilo que aconteceu, também você diz essa expressão, né? Ai. Ou é uma queixa, né? Você está se queixando de alguma coisa. Manifestação de sofrimento, dor ou desespero. Isso são os significados da palavrinha ai. 2 letrinhas, mas que significa aí muita dor, né? Muito sofrimento. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando com os escribas e os fariseus aí a partir do versículo 13, né, até o 36. Ai, e nós vamos ver vários versículos do Senhor Jesus fazendo isso, como se fosse dizendo assim, olha, eu lamento, mas isso vai acontecer com vocês porque vocês não querem nada com Deus. Como se fosse Jesus lamentando por isso, certo? Não é que Deus ou o Senhor Jesus Cristo deseja isso para o ser humano, não é isso. Ele não deseja isso para o ser humano. Nós vamos até observar isso se der tempo de chegar até o final do estudo, certo? Mas ele está lamentando porque eles não querem nada com Deus e infelizmente a consequência vem. É algo automático. Quando você observa o primeiro mandamento que Deus criou, que Deus estabeleceu, foi assim, foi um efeito, uma reação automática contra a ação pecaminosa do ser humano. Qual foi o primeiro mandamento que Deus criou? Cuidado para não cair na pegadinha, viu? Não coma do fruto, né? Foi o primeiro mandamento que Deus criou. Tá bom? Não é aquele amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele ali é o primeiro mandamento do decálogo, né? Dos 10 mandamentos. Aí sim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas o primeiro que Deus criou foi lá no Jardim do Éden ainda. Quando ele disse, toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Primeiro mandamento. Não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo?
Então, quando Deus disse aquilo, fez aquela proibição, aquele mandamento, não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, foi uma reação automática que Deus criou para punir aquele tipo de pecado. E assim, existem também reações automáticas para outros pecados, certo? Se não, todos, vamos dizer assim. Então, temos que ter muito cuidado, porque ao pecar, infelizmente, as consequências virão. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui, do versículo 13 ao 36, lamentando, porque se eles não se arrependem, vai acontecer consequências graves, mais graves ainda, por toda a eternidade. Mas mesmo que eles se arrependam, eles ainda vão sofrer consequências pelos pecados que já cometeram. Isso tem que ficar também na mente das pessoas que querem servir a Deus fielmente, que querem aprender a palavra de Deus como ela realmente é. Não é pelo fato de dizer assim, Senhor, me arrependo então do que eu fiz. Então pronto, Deus ali anula todas as consequências dos pecados que você já cometeu. Não. Vou dar uma pausa para você refletir, né? Preste atenção que lá, quando Davi cometeu aquele pecado com Batseba, Davi se arrependeu do adultério que cometeu, sim ou não? Sim, mas ele pagou, sofreu consequências por isso? Sim. Mesmo ele tendo se arrependido, ele sofreu consequências. Ah, mas Deus é injusto em fazer isso. Não. Não é justo não. Ele é misericordioso. Eita. Irmão, agora não entendi que foi nada, né? Como é que Deus é misericordioso em punir o pecado de alguém? Revelar a sua justiça para a humanidade e assim servir como exemplo para que a humanidade não cometa o mesmo erro e assim sofra as mesmas consequências, entenderam? Por isso que Deus é misericordioso quando Ele pune o pecado, que é para o restante das nações, dos povos, possam entender e enxergar. Olha, cuidado, que isso aconteceu com o rei. O rei Davi foi punido pelo pecado que cometeu, mesmo tendo se arrependido. Imagine nós, meros mortais, né? Se pecarmos contra Deus, vamos pagar um preço. Ah, mas se eu me arrepender, beleza, Deus perdoa, tudo bem. Mas você tem que pagar o preço. É por isso que o crente, ele tem que refletir. Ah, não, eu posso pecar porque Deus é bom e vai me perdoar. Tudo bem, Ele vai perdoar, mas você vai sofrer. Certo? Por ter cometido o pecado. Então é melhor você pisar no freio e fazer como José do Egito. Correr das tentações, fugir para não pecar. Porque se eu pecar, pronto, já alguma consequência vai vir. Então muito cuidado com isso, né? Quando nós falamos isso, irmãos, nós estamos querendo dizer que somos perfeitos, né? Nós, que eu digo, nós pregadores, né? Somos perfeitos e não erramos, não. Quando a gente fala isso, dá um frio na espinha. Viu? Porque a responsabilidade é muito grande de nós falarmos isso para a congregação. Porque nós somos alvos também de tentações. E aí temos que ficar orando, clamando ao Senhor para não nos deixar cair nas tentações. Porque as tentações virão, é certo, sobre qualquer crente. Qualquer crente, seja ele um pregador ou não. Vai vir as tentações. Mas eu tenho que orar a Deus para não cair nelas. Porque se eu cair, virão as consequências. Isso é certo. Quais consequências virão? Não sei. Não sei. Certo? Cada caso é um caso, e aí Deus é quem sabe punir esses pecados, né, por causa da justiça dele. Então nós não podemos dizer, irmão, se você cometer este pecado, vai acontecer isso na sua vida. Não podemos. Nós não temos esse poder de saber isso, e nem Deus revela em sua palavra, assim, as consequências para todos os tipos de pecado. Mas que vem consequência, vem. Então fique atento, fiquemos atentos, né? Então, do versículo 37 até o 39, aí vem o lamento sobre Jerusalém por causa do pecado que Jerusalém cometeu, no sentido dos habitantes de Jerusalém matar os profetas. E aí, o Senhor também lamentando por Jerusalém, né, por aqueles que mataram os profetas. Então, irmãos, nós vamos, a partir do versículo 13, que até o versículo 12 nós já estudamos, domingo passado, e a partir do versículo 13 vai começar aí as advertências de Jesus contra os escribas e os fariseus, contra os religiosos. Sempre que falar de escriba e fariseu, você bote na sua mente, eram pessoas religiosas. Pessoas que conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento, né, que o Novo Testamento não estava escrito ainda. Para você ver que a religiosidade não salva. Quando nós falamos que só Jesus salva e a religião não salva, é porque a Bíblia mostra isso claramente. Aqui pessoas que eram religiosas estavam lá, conheciam a Bíblia,
conheciam as profecias, mas mesmo assim levavam repreensões do Senhor e algum momento até dizendo que eles eram realmente perdidos, deixando isso bem claro. Quando ele diz que são filhos de Abraão, ele diz, vocês não são filhos de Abraão, vocês não são salvos, até que vocês se arrependam dos seus pecados, creiam no Senhor Jesus Cristo. Certo? Então não é o simples fato de ser religioso que vai me conceder a salvação, certo? Então, fique atento a isso. É um detalhe muito importante, faz toda a diferença na sua vida. Tem pessoas que acham... Uma vez eu tive que dizer isso para uma irmã. Ela criou a filha dela na igreja, desde pequenininha, e tratava a filha como se a filha fosse crente. Só que nós víamos na vida da filha dela que ela não era crente, pelo comportamento, não julgando, mas porque a gente via a vida da pessoa. E a Bíblia fala que pelos frutos vos conhecereis, falando dos falsos mestres, né? Mas você pode conhecer um crente pelos frutos, ou um não crente. Pode uma árvore boa produzir frutos maus? Ou uma árvore má produzir frutos bons? Não. Então, se a pessoa não é crente, ela não vai produzir fruto de crente. Pode até parecer, a vestimenta, o jeito de andar, falar, mas a vida em si vai revelar que a pessoa não é. O comportamento, as práticas, certo? E aí um dia eu tive que dizer a ela, eu digo, olha, a senhora está se enganando, porque a sua filha não é crente. Eu às vezes tenho essa mania, né? Porque eu vejo que a pessoa está se iludindo, eu não posso deixar de avisar que ela está errada, porque ela vai continuar no erro, não vai procurar o conserto. Eu tive que dizer a ela, cuidado, porque a senhora está achando que a sua filha é crente e ela não é crente, certo? As atitudes dela não estão mostrando que ela é crente, não. Então, é melhor você evangelizar a sua filha e sair desse engano. Então, o fato de ser religioso, o fato de ter nascido na igreja, como a expressão que alguns usam, não salva ninguém. Ou a pessoa tem uma experiência individual com Cristo de se arrepender dos seus pecados, né? Se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus para perdoar os seus pecados e conceder a vida eterna, ela não é salva. Ou ela tem essa experiência com Cristo, ou ela não é salva. Não é o fato de ser religioso que vai salvar a pessoa. Está aqui um grande exemplo. Dentro do povo de Deus, que era Israel, nem os religiosos de lá não eram salvos. Nem todos, né? Não estou generalizando, mas a grande maioria aqui desses escribas e fariseus estavam perseguindo o Senhor Jesus Cristo. Então não eram salvos, certo? Versículo 13 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ó, já começa elogiando, né? Hipócritas. Porque dizem e não fazem, cobram dos outros e não fazem. Vocês são hipócritas. Querem viver só de aparência, querendo provar para as pessoas que são crentes, que são filhos de Deus, que são pessoas dedicadas ao Senhor, mas não são, são hipócritas. Por que são hipócritas? Aí Jesus explica, lembra do porquê, junto sem acento? Está explicando, ó. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Pare para pensar. Como que uma pessoa fecha o reino dos céus para outro? Quando não aceita, né? Entendeu? Ele diz, ó, vós não entrais. Por que os escribas e fariseus não entram no reino? Porque não aceitam o Senhor Jesus. Certo? Então vocês estão fechando o reino dos céus diante dos homens. De que forma? Dessa forma aí. Não aceitando. E ensinando para as pessoas que o jeito certo de entrar no céu é outra forma que não seja a fé em Cristo. Ou seja, a pessoa está ensinando outro caminho para entrar no céu, por obras, por religião, por costumes, tradições, mas não pela fé. Então, quando você faz isso, você está fechando a porta do reino dos céus. Entenderam? É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão fechando a porta. Vocês estão ensinando outro caminho para a salvação. Mas está errado, porque o caminho é Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho. Olha o que aqui diz Romanos 10:3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, a salvação de Deus por meio de Cristo,
e procurando estabelecer a sua própria justiça, a sua própria forma de ser justificado diante de Deus e ser salvo, não se sujeitaram à justiça, né? Está implícito aí, à justiça que vem de Deus. Então, os religiosos da época ali estavam fazendo o quê? Desprezando a justiça de Deus, ou seja, a salvação que Deus estava oferecendo por meio de Cristo, e procurando estabelecer o seu próprio meio, a sua própria forma de ser salvo. Ficou mais claro? Pronto. Então, quando eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, a sua própria maneira de ser salvo, eles não se sujeitaram àquela justiça, né, que vem de Deus. Não se sujeitaram à fé em Cristo para ser salvo. Entenderam? Foi o que o Caleb respondeu. Não creram. De forma resumida, né? Não creram. Eu estou dando a base bíblica para vocês entenderem como que se fecha a porta do reino do céu para uma pessoa. É ensinar que para entrar no céu não é por Jesus, é por outro caminho. Você está fechando a porta do céu. Porque a pessoa não vai entrar no céu. Ele não vai acertar a porta, até porque Jesus diz o quê? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, quando você ensina que a porta é qualquer outra coisa menos Jesus, você está fechando a porta. Entendeu? É isso que o Senhor Jesus estava ensinando ali. Mateus 23 e 13. Ai de vós, escribas e fariseus, que não estão pregando o evangelho verdadeiramente. Vocês estão enganando as pessoas, dizendo que elas são salvas pelo simples fato de se tornar um judeu. Entendeu? Está escrito isso aí? Você tirou isso de onde? Do restante do contexto, certo? Nós vamos chegar lá. Você vai entender, beleza? Você vai entender. Então, o legalismo e a hipocrisia dos fariseus estavam impedindo as pessoas de entrar no céu, de serem salvos. Então, nem eles estavam entrando e nem estavam deixando os outros entrar. Porque estavam tentando proibir as pessoas de seguir a Cristo, perseguindo as pessoas que seguiam a Cristo. Nem deixam entrar os que estão entrando. Pessoas estavam interessadas em ouvir o evangelho da parte de Jesus e os religiosos estavam fazendo o quê? Atacando eles. Era ou não era? Querendo proibir os apóstolos de pregar o evangelho. Calar a boca deles. Então eles não estavam deixando os outros entrarem. Aí ele continua: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então eles se aproveitavam da situação das viúvas e ficavam ali tentando colocar na mente das viúvas que elas tinham que dar os seus bens materiais, estou sendo bem direto, né? Dar os seus bens materiais para o templo, para os religiosos ali, com a desculpa de que elas seriam abençoadas por Deus ao fazer isso. E era mentira. Na verdade, eles queriam era o dinheiro das viúvas, para se enriquecerem. Então, por isso, ai de vocês, que estão devorando as casas das viúvas, querendo os bens materiais das viúvas. E aí ele diz: para justificar, para dizer que vocês são espirituais, vocês estão fazendo longas orações, ou seja, disfarçando, enganando as pessoas. Fazendo aquelas orações longas para demonstrar muita espiritualidade, e assim as viúvas já estavam carentes, né, porque sem marido, algumas já sem muito plano, né, vamos dizer assim, porque estavam às vezes se acostumando ainda àquela nova vida sem o marido, e aí ficavam, né, maravilhadas. Pessoas espirituais vêm aqui, fazem longas orações, então eles são de confiança, e davam os bens materiais para eles. Eles enganando as viúvas. Aí Jesus diz: olha, lamento, mas vocês vão sofrer juízo muito mais severo. Eles estão enganando as pessoas. Não pode enganar as pessoas. É por isso que quando alguém vem às vezes falar aqui na igreja, irmão, pastor, né, conforme me chame, aí dizem assim: como é que a gente faz para ofertar na igreja, para dar o dízimo, né, na igreja? Como é que funciona? Eu digo: primeiro, você tem que entender o evangelho. Você tem que saber por que está fazendo isso. Não é só porque eu vejo o outro fazendo, eu vou lá e faço. Não. Você tem que entender o porquê. Qual a razão, qual o motivo. Por que eu tenho que ofertar? Por que eu tenho que devolver o dízimo? Porque primeiro você tem que entender: Jesus morreu por mim na cruz para me salvar. Eu aceito esse sacrifício na minha vida para a salvação. Eu quero essa salvação. E agora eu entendi que ao entregar minha vida a Cristo, eu sou um filho de Deus. E eu tenho
muita gratidão a Deus pela salvação que Ele me dá, ou que Ele me deu, né? Porque no momento que você crê, você já recebe a salvação. Então você entende essa gratidão tremenda, gigantesca, infinita, que você está para com Deus. Eu estou grato infinitamente a Deus pela salvação que Ele me deu. Ele enviou o Filho dele para morrer por mim, então Ele quer que eu creia e eu seja salvo. Graças a Deus, glória ao Senhor por isso. Se eu desse a minha vida, ainda não seria suficiente para agradecer ou retribuir o que Deus fez por mim. Então o mínimo que eu posso fazer é o quê? A parte material que eu estou falando, né? Material, é devolver o dízimo. Agora você entendeu. Por que eu faço isso? Por gratidão. Não é por obrigação. E aí eu tento orientar as pessoas que me perguntam. Você tem que entender que ofertar, dizimar, é gratidão. É um gesto de gratidão a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Não é para ganhar alguma coisa de Deus. Eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Não, não dê o dízimo pensando nisso. Você tem que ofertar ou dar o dízimo pensando, Deus já fez tudo por mim. E agora aqui eu estou mostrando gratidão para com Ele. É assim que você entende. Mas aqui era o contrário. Eles não colocavam nenhuma barreira, nada. Eles ficavam enganando as pessoas. Não, você tem que... Isso é bom, você dá os seus bens materiais para lá e tal. E eles pegavam os bens e sabotavam esses bens para eles, certo? Então, isso é errado. Deus não quer que seja feito assim, certo? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Está aí o que eu falei, lembra? Não deixais entrar, lá do versículo 13, né? Vamos relembrar, para a gente fazer a conexão. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Estão fechando, ensinando outro caminho para a salvação. Pois vós não entrais, vocês não creem em Jesus, nem estão deixando os outros crerem. Vocês estão fazendo o quê? Prosélitos. O que é um prosélito? É um gentio convertido ao judaísmo. Uma pessoa que não é judeu, aí um judeu vai lá e faz... Eu vou usar essa linguagem para ficar bem marcada na mente de vocês, né? Faz uma lavagem cerebral, certo? E aí faz com que... Exato, aí é tipo uma lavagem cerebral para dizer, olha, aqui é o certo, o judaísmo é o certo, e se você se tornar judeu, você vai para o céu. Então é bom, é só isso. Para o homem, qual é o sinal de ser um judeu? De se tornar um judeu, um prosélito? Circuncisão, né? Que é a cirurgia de fimose. Fez a cirurgia de fimose, então acabou, segue os rituais lá, das tradições dos judeus, tá, vai para o céu. Só que é mentira, viu? Isso é mentira. Mentira, vai ficar bem claro, né? Não vai para o céu desse jeito, não. Isso é o que os judeus ensinavam para os gentios. Eles têm que se tornar judeus por meio desse proselitismo aí, e aí eles vão ser salvos. Mas é mentira, não é assim. Nós aprendemos na Bíblia que a salvação é por meio da fé em Cristo. E é tanto que o próprio Jesus está dizendo, ai de vós, eu lamento, mas vocês vão pagar um preço por isso também. Porque vocês estão procurando, rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito. Então, ou seja, está fechando a porta lá do céu. Não estão deixando as pessoas entrarem. Estão indo lá para poder distorcer o evangelho e dizer que é por meio de uma tradição. E não é. A salvação não é por meio de uma tradição, é por meio da fé em Cristo. Aí dizia, uma vez feito, né, o prosélito feito, a pessoa se converte ao judaísmo, o tornais filho do inferno. Pesado, né? Não é pesado? Mas quem está dizendo isso aí é Jesus, não sou eu não. Está dizendo que a pessoa deixa de crer em Cristo. Eu estou ampliando o entendimento. Aqui literalmente está dizendo o quê? Se você deixa de crer em Jesus e se torna um judeu, por meio desse proselitismo aí, pensando que vai para o céu assim, não. Você vai para o inferno. Está ali, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então vamos ampliar a ideia. Ampliar. Esquece o proselitismo. A pessoa, o que eu entendo de forma geral é o seguinte, a mensagem é, a pessoa que deixa de crer em Jesus para a salvação e crê em qualquer outra coisa, vai para onde? É ou não é? Vai para o inferno, é o que eu estou entendendo.
Ali ele está aplicando diretamente a ideia do judaísmo ali, o proselitismo e tal. Mas se você parar para raciocinar, então será que se a pessoa disser assim, não precisa crer em Jesus e vai para o céu, não, só basta você guardar o sábado. E aí? Vai para o céu? Não. Não estou criticando religião, certo? Não estou. Longe de mim disso. Se você disser assim, a pessoa lhe diz, não precisa você crer em Jesus e vai para o céu, não. Ó, fechou a porta, né? A porta é Jesus, fechou. É só você fazer por onde? Fazer boas obras, pronto, você vai para o céu. Vai para o céu? Não. Não vai para o céu. Você está colocando outra coisa, você está fechando a porta que é Jesus e mostrando outro caminho que vai dar aonde? No inferno. Não vai para o céu. Certo? Então, acho que deu para entender, né? Não vou citar outros exemplos, não, tem vários. E doutrinas erradas, de ensinamentos errados que as pessoas fazem. Eu vou citar mais um. Deu uma coceira na língua aqui, né? Você diz assim, não precisa crer em Jesus, não. Só basta você fazer parte da religião que Deus deixou. Ouviram essa? Pois é. Deus deixou, não sei para onde, né? Mas tudo bem, eles usam essa expressão. Não faz religião que Deus deixou. Precisa crer em Jesus, não. Ou tem alguns que estão maneirando e dizendo assim, não, tudo bem, você tem que crer em Jesus, mas você tem que permanecer na igreja que Deus deixou. Ou seja, Jesus sozinho, essa mensagem está dizendo o quê? Que Jesus sozinho não tem poder para salvar. Você precisa de uma ajudinha daquela religião que Deus deixou. Essa pessoa vai para o céu? Não. Porque é Deus que está dizendo aí, ó. Não sou eu não tem nada a ver com isso. Eu só sou um mensageiro. E Deus está dizendo por meio da sua palavra, se você colocar qualquer outra porta, que não seja a verdadeira porta que é Cristo, vai para o inferno. Não vai para o céu por outra porta a não ser Jesus. Entenderam? É isso que eu entendo. Tá bom? Tá aí, ó. Tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ninguém gosta de ouvir isso, irmãos. Ninguém gosta. Mas é a verdade. E quem quer Deus, quem quer ir para o céu, tem que aguentar ouvir a verdade. Porque senão não vai. Essa é a realidade. Certo? Às vezes é duro de ouvir, mas precisa ser dito. Para que as pessoas entendam. Rapaz, então... Tá. Quando você está com um problema sério de saúde, exemplo, você quebrou uma perna. Aí o médico diz, não, tudo bem, vai dar certo, vai para casa, tu passar aqui um analgésico, tá bom. E tu não ficar bom, tu vai fazer o que com esse médico? No mínimo falar mal, o resto da vida, né, dele. Aí ficar com as orelhas coçando a vida inteira. Como é que pode aquele médico responsável, sabia o jeito certo de curar? Aí você, já pensou se tu encontrar um dia com ele, aí disser assim, como é que pode, doutor? Você pegou e disse que não precisava fazer uma cirurgia, rapaz, olha como é que tá a minha perna aqui. Aí ele, não, rapaz, é porque eu sou bom, eu não podia dizer a você que tinha que fazer uma cirurgia, que você ia sofrer, não é? Ser cortado, anestesiado, passar vários dias. Mas não tinha problema não, eu para mim ia ficar bom, não era? Não é? Eu sofri, mas ia ficar bom. É assim a verdade do Evangelho. Você vai sofrer, você vai sentir dor ao ouvir a verdadeira palavra de Deus. Mas é para o seu bem. É para o seu bem. Você às vezes chega em casa assim, rapaz, parece que eu foi uma surra hoje, né? Mas é para o seu bem, é para a salvação da sua alma. E Deus, Ele faz isso por amor. Que Ele ama, quem ama, cuida. Quem ama, diz a verdade. A Bíblia diz, leais são as feridas feitas pelo que ama. São feridas leais, fiéis, porque é para o bem daquele que foi ferido. Certo? Ferido, no sentido figurado, de que você ouviu um confrontamento, uma verdade, que doeu ao ouvir, mas você sabe, não, é para o meu bem. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Versículo 16, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Eles estavam valorizando as coisas materiais, supérfluas, secundárias, e desprezando o que realmente importava para Deus. Certo? Não, o ouro, se você jurar pelo ouro, mas pelo santuário, tanto faz, né? Como se o ouro fosse mais importante que o santuário, ou seja, as coisas materiais, secundárias, fossem mais importantes do que as coisas espirituais, que realmente trazem uma representação de Deus. Insensatos, cegos, são assim chamadas as pessoas que desprezam o espiritual e valorizam as coisas materiais mais do que o espiritual. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está no altar, que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Irmãos, é a cegueira você valorizar mais o material do que o espiritual. Está escrito. Cegueira. Por quê? Olha aí a conclusão do raciocínio. Portanto, se você jurar pelo altar, você está jurando por tudo que está lá também. Ou seja, se você valorizar mais o espiritual, também você vai estar valorizando o material secundário daquela pessoa, da sua própria vida. Irmão, não entendi nada. Beleza. Um outro texto que apoia esse. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. É isso aqui, irmão, em outras palavras. Em outras palavras, é isso aqui que ele quer dizer. O foco da vida do ser humano deve ser buscar o reino de Deus em primeiro lugar, antes de tudo, de qualquer coisa. E o material, Deus vai cuidar disso. Não se preocupe. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então você observa que aqui o Senhor está dizendo que nós não devemos fazer juramentos com intenção de enganar as pessoas. Certo? Eu fiz essa aplicação na questão de buscar primeiro o espiritual e tudo do que o material, certo? Para que a gente possa entender que eu tenho que valorizar mais as coisas espirituais, que é o que está aqui também dentro do contexto, e também traz esse alerta, né? Eu não posso estar jurando para enganar as pessoas. Como, por exemplo, você fez algo de errado, aí alguém vai lá e diz, rapaz, você fez? Não, filho, não. Eu juro por Deus que eu não fiz. Não pode fazer isso. Você está enganando, você não fez errado. Então o que é que você tem que fazer? Confesse, assuma seu erro e não faça mais. Mas pode acontecer alguma coisa comigo, mas você não já errou? O pior é errar contra Deus. O pior você já fez, né? Então, é só confessar diante dos homens e está tudo resolvido. Por quê? É melhor porque você, além de se arrepender diante de Deus, você vai ganhar a confiança das pessoas. As pessoas vão saber, não, na hora que aquela pessoa erra, ela assume o erro. Se você ficar enganando, uma hora a mentira tem perna curta, né? Como a gente costuma dizer. Esse ditado, ele foi tirado da Bíblia, viu? A mentira tem perna curta. Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, certo? Mentira tem perna curta. E aí, um dia vão acabar descobrindo. E você vai perder a confiança. Porque não, a gente não acredita, porque já mentiu uma vez. Quem garante que não está mentindo de novo? Então, mesmo que doa, é melhor você assumir e contar a verdade. Porque as pessoas vão saber que você é de confiança. Ou você fazendo certo ou errado, você vai falar sempre a verdade. E nunca ficar enganando as pessoas. Então, assuma os erros. Errar, irmãos, é humano. Agora, permanecer no erro, aí uns dizem que é burrice, né? Não pode permanecer no erro. Mas errar é humano, faz parte da vida. Nós somos falhos e pecadores. Só quem não pecou foi Jesus, ainda mataram. Você quer morrer? Né? Mesmo sem querer, vai morrer um dia, não se preocupe. Aí esse dia vai chegar. Uns estão vibrando, né? Oh, Senhor, tomara que chegue logo, né? Né? Não? Você não é que nem o compadre, não, que estava no barco, mas o outro, aí um era crente e o outro era descrente, né? Aí o descrente disse assim, compadre, dizendo para o crente, você é crente? Sou. Rapaz, quando morrer você vai para o céu? Vou para o céu, isso é mesmo. E se eu disser que esse barco está furado e nós vamos afundar, já morrer afogado? Homem, não diga uma desgraça dessa não, né? O crente afrouxou bem ligeirinho, né? Mas é uma piada que o pessoal conta, que é só para vocês não dormirem, viu? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu tenho fé demais em Deus. Ave Maria, né? Se não fosse Deus na minha vida. A fé está onde, né? Em Deus ou em Maria? Quem morreu para nos salvar? Foi Deus ou foi Maria, né? Não estou dizendo que Maria não é importante, não estou criticando Maria, porque Maria é um grande exemplo para nós, né? Grande exemplo. Nenhum de nós aqui demonstrou fé como Maria, certo? Mas nós não podemos adorar Maria porque Deus não ensinou a fazer isso, né? Versículo 23 diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. O que vocês entendem por preceito? Quando se fala assim, os preceitos de Deus.
Os mandamentos, as leis, não é assim? Muito bem. Aí se fosse fazer uma prova, né? Muito bem, os preceitos são os mandamentos, são a lei de Deus. Beleza. Preste atenção. Geralmente quando a gente pensa assim, numa lei, num mandamento de Deus, a gente pensa o quê? Faça isso, ou não faça isso, não é assim? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não é? Ou então, honra pai e mãe, não é isso que a gente pensa? Só coisas mais físicas, materiais de se fazer. Mas preste atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. 2 pontos. Esses 2 pontos está dizendo o quê? Que ele vai agora explicar quais são os preceitos mais importantes da lei. É ou não é? Muito bem. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé? É um preceito? A fé é um mandamento? Curioso, não é? Então, quando se fala de preceito, não está falando só do que você deve fazer de maneira prática ou não fazer. Está falando de fé. A fé é um mandamento. Ó, coisa maravilhosa. A fé é um mandamento. É como se Deus dissesse assim, você precisa ter fé. Você tem que crer. É um dos preceitos mais importantes da lei de Deus. Aí a gente pensa assim, não, se eu guardar a lei, eu vou para o céu. Aí você pensa em quê quando fala isso? Nos 10 mandamentos, não é não? E a fé ficou aonde? Porque a fé é um dos preceitos da lei de Deus. E dos mais importantes. É ou não é? Então, para você ver, irmãos, que quando a gente vai estudar a Bíblia mesmo, você tem uma visão ampliada daquilo que nós aprendemos quando era criança. A gente pensa que não, os mandamentos de Deus são só 10. Não é, são 613 preceitos na lei. 613, dos quais um deles é a fé, que é para você ser salvo. Então, se você não tiver fé, você não é salvo. Porque os preceitos de Deus, né, os mandamentos, são como uma corrente, né? Cada elozinho daquele da corrente não é ligado no outro, né? São inseparáveis. Se você quebra um elo daquele, você quebrou o elo ou quebrou a corrente? A corrente, não é não? A corrente ficou quebrada. Sim, são os preceitos de Deus. Você pensa, eu quebrei só um, foi, mas o elo não faz parte da corrente? Quando você quebra um, você quebra a corrente. Entenderam? Então, se você quebrar um mandamento, pronto, você quebrou tudo. Você quebrou a corrente inteira, vamos dizer assim. Aquela corrente é como se tivesse perdido a sua função original para a qual ela foi feita. Então, se você cumpre os 612 preceitos da lei, vamos supor, mas não tem a fé, nada feito. Foi. É impossível agradar a Deus. Aonde que diz isso? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, recompensador. Deus recompensa os que buscam a Ele. O que é que você entende aqui implicitamente? Que Deus salva as pessoas. Por quê? Você vai receber os galardões aonde? No inferno ou no céu? Então você tem que primeiro ir para o céu para ser galardoado, não é não? Raciocine comigo. No inferno você vai receber galardão lá? Não. Então ele se torna galardoador dos que o buscam. Então ele recompensa os salvos. Entenderam? Por isso que ele diz, sem fé é impossível ser salvo. É impossível agradar a Deus. É impossível você ir para o céu sem a fé. Tá? Onde é que nós estávamos? 23. Muito bem. Então, ficou claro essa questão da fé, né? A fé é um dos preceitos da lei, você tem que guardar. Versículo 24 diz, guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. O que é que isso quer dizer? Qual mosquito engoliu um camelo? Eu coo o mosquito
para o outro, mas para mim eu engulo um camelo se precisar, né? Ou seja, eu estou assim, ó, com um binóculo, lente de aumento para prestar atenção na vida dos outros. E acusar os outros de uma besteirinha às vezes que faz. Rapaz, como é que pode, rapaz? O irmão veio para a igreja dessa forma, não vou dizer, né? Mas você observa o calçado, a roupa, a cor. Vixe, rapaz, veio com a camisa vermelha para a igreja, né? Está coando o mosquito, ó. Olha na vida do outro. Mas aí você não presta atenção na sua vida. Isso é engolir o camelo. Certo? É hipocrisia. Você cobrar uma coisa do outro que você faz muito pior. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. Eu falei da camisa vermelha, mas não estou dizendo que é errado vir de camisa vermelha não, viu? Certo? É porque tem uns legalistas que dizem que não pode vestir vermelho, né? Mas eu não tenho nada contra isso, não. Inclusive eu tenho roupas vermelhas. Boné vermelho, né? Certo? É porque são poucos, os irmãos quase não me vê usando, mas eu tenho, tá bom? Não estou dizendo que é pecado vir de vermelho para a igreja, não. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. E aí ele vem, né, fazendo uma lista sobre isso, sobre a preocupação deles só com o exterior e não com o interior. Eles não tinham o interior transformado pela palavra de Deus. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Tem um versículo que eu acho bem interessante meditar nele, que ele diz o seguinte, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu gosto desse versículo. Por quê? A forma como você enxerga as coisas, irmãos, faz toda a diferença na sua vida. Às vezes nós enxergamos a vida do outro só para falar mal, só para criticar, enxergamos só os defeitos dos outros. Todo mundo tem defeito. Cuide dos seus primeiro, né? Então eu tenho que cuidar primeiro dos meus defeitos. Quando eu olho para os outros, eu tenho que olhar com bons olhos. Porque se eu tenho, meus olhos forem bons, a Bíblia diz que todo o meu corpo será luminoso, vai brilhar a luz de Cristo. Eu não devo estar falando mal dos outros, criticando os outros. Cada um vai prestar conta com Deus. Nós temos que cuidar da nossa própria vida. Nós vamos prestar conta com Deus da nossa vida, não da vida dos outros. Então, limpe o seu corpo. Está falando do copo, né? Mas é uma representação aí do seu corpo, da sua vida. Limpe a sua vida primeiro, interiormente, crendo em Cristo e vivendo a vida de santidade. O seu exterior vai ficar limpo automaticamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia, né? Podridão. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, pecado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles cometeram esses erros, né? Os antepassados deles tinham cometido esse erro de matar os profetas. E eles agora dizem, se fosse nós não tínhamos feito isso. Vocês já ouviram alguém dizendo assim, rapaz, como é que pode? Adão foi comer daquele fruto. Por isso que nós peca hoje. Se nós tivesse lá, tinha comido até o pé de pau, né? Era só o fruto, não. Que se eu tivesse lá, não boto minha mão no fogo, que eu ia comer só o fruto, não. Eu ia fazer muito pior. Então não adianta a gente criticar os outros, não adianta. Isso vai mudar o que em minha vida? Vai agregar o que de espiritual em mim, olhar dessa forma? Nada. Só vai piorar a minha situação, de ficar murmurando, reclamando contra Deus. Não adianta, irmão, já aconteceu, aconteceu. Não adianta chorar o leite derramado, ditado que eu escuto desde menino. Estou careca de ouvir, né? Literalmente. Não adianta ficar chorando o leite derramado, não. Você precisa olhar que já aconteceu o problema do pecado, está no mundo. Mas Deus deu uma solução. Isso é o maravilhoso. Deus deu a solução. Jesus Cristo. Então pronto, olhe para a solução e resolva o problema. Ficar remoendo o problema não resolve. Tem que procurar a solução. E essa solução já existe. Que o nome dele é Jesus. Enchei-vos
pois a medida de vossos pais. Enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? E aí, está dizendo que esses religiosos iam para onde? É pesado, né? Mas rapaz, o povo religioso, do povo de Deus, dos judeus, conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, que é o que estava escrito na época, e Jesus está dizendo que eles iam para o inferno. É pesado. Mas essa é a realidade dos que não creem em Cristo. O resumo, você não entendeu nada, mas entenda isso. Quem não crê em Cristo, a condenação é essa. Essa é a condenação, infelizmente. Não tem como mudar. É por isso que eu digo, adianta você reclamar com Deus? Não adianta. Adianta você crer. Crer e aí você será salvo. Pronto, está tudo resolvido. É muito mais fácil resolver crendo em Cristo do que reclamando. Reclamando você nunca vai resolver, mas crendo resolve. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, que foi o primeiro mártir do Antigo Testamento, até ao sangue de Zacarias, que foi o último mártir do Antigo Testamento, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Muito castigo veio sobre Israel, ali no ano 70, quando Israel foi disperso, o templo destruído, queimado, muitas coisas, muito destroço aconteceu ali no ano 70, e até a presente geração, ou seja, eles viram aquilo acontecendo, na época deles ainda. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Agora está aqui o lamento contra Jerusalém, que eu falei, Está dizendo aí que, olha, é lamentável, mas isso é um juízo que vai acontecer com aqueles que desprezam a Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas? Vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aconteceu lá no ano 70, Judeus foram dispersos, voltaram agora em 1900 Muito bem, é isso mesmo, 1948, Muito bem. Dia 14 de maio de 1948. Eles começaram a retornar aos poucos, antes dessa data, mas em 14 de maio de 1948 foi o oficial, A data oficial onde Israel voltou a ser nação na sua terra, novamente, Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós, pedimos perdão por nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, tão rica, tão cheia de informações, tão cheia de graça, de misericórdia e de verdade. E te agradecemos, ó Pai, por o Senhor nos dar um espírito quebrantado para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E pedimos, Senhor Deus, um encorajamento, um vigor, coragem mesmo para obedecer a Tua santa palavra, para fazer a Tua santa vontade, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor é digno de toda honra e toda glória para todo sempre. Em nome de Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Que Deus os abençoe.